Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estamos aqui reunidos. O dia de sábado, Senhor, o dia esse que o Senhor separou, santificou e abençoou. E nós somos gratos a Ti por isso. Podemos termos esse momento na semana, que é um pedacinho da eternidade, um pedacinho do Senhor. O que nós desfrutaremos na Tua presença, Senhor, na Tua companhia dos céus. Obrigado, Senhor, e nos concede, Pai, perdão dos nossos pecados, derrama a Tua graça sobre nós, nos abençoa, Senhor, com a Tua presença, a companhia dos Teus anjos nesse momento, e que o Teu Espírito Santo seja sobre nós, para a compreensão, Senhor, da Tua palavra, e para que venhamos, Senhor, a viver a Tua palavra, Senhor, daqui para frente, Senhor, o que temos vivido, que assim seja mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 6, ele trata de uma das histórias mais dramáticas da Bíblia, e o contexto aqui vem exatamente na queda de Babilônia, né? Capítulo 5 mostra a queda de Babilônia, depois da orgia do rei Belsazar, e aí Dario, o Medo, ele invade e ele se aposta ali de Babilônia, certo? E ele estabelece seu império ali em Babilônia. Dos versos 1 a 3 está escrito o seguinte: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas ou capitães dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então o rei, ele confiou o seu reino em alguns presidentes de confiança, dentre os quais Daniel se destacou. Daniel, a Bíblia fala que ele tem um espírito excelente, ou seja, ele era reto, ele era íntegro perante Deus, perante a sociedade, e ele se destacou entre todos os presidentes ali. No caso dos 3 presidentes, né? Daniel era um, ele ali se destacou. Daniel, ele sempre levava as suas causas a Deus em oração, né? Aqui a gente vê também a diferença do rei Dario para o rei Belsazar, né? Belsazar conhecia a história de Daniel, conhecia a história do Deus verdadeiro, conhecia o que aconteceu com seu avô, Nabucodonosor, mas ele preferiu escantear Daniel. Talvez se lembrar de Daniel quando a mãe dele veio até ele e falou sobre Daniel. Daniel ali o repreendeu e disse: você não aprendeu nada. Agora conheci essa história, mas você não aprendeu nada. Só que diante disso, dessa escolha do rei, e por Daniel ter se destacado, isso nasceu ali entre os demais representantes ali do rei, ou servos do rei, o sentimento de inveja, né? Foi despertado entre eles. Esse sentimento de inveja, que é um sentimento que ele é tão nocivo, tão corrosivo ao ser humano, que ele vai matando aos poucos o invejoso, né? E termina se tornando também ódio, né? Esse mesmo sentimento foi o que Satanás ele teve, né? Lá em Isaías capítulo 14 vai falar que ele se rebelou contra Deus, ele quis se engrandecer, queria mais do que lhe cabia, e queria honra e glória para ele. E esse mesmo sentimento ele tem colocado nos corações dos seres humanos, né? As pessoas, elas têm esse desejo de querer ser adorado, de querer ser famoso, de querer realmente ser como se fosse um Deus aqui na terra. As pessoas, por conta da entrada do pecado no mundo, Satanás tem achado no coração das pessoas e tem plantado essa semente, né? Na Bíblia nós temos alguns relatos também de pessoas que caíram nesse pecado da inveja. E aqui a gente vê que nós também não estamos livres, né? Nós nesse mundo de pecado somos sujeitos a tudo. A gente vê ali na Bíblia, por exemplo, os irmãos de José, né, que invejaram. Miriam, irmã de Moisés, profetisa do Senhor, também caiu nesse pecado da inveja. Corá também se rebelou contra Moisés, contra Deus,
Diz que toda a congregação era santa, na verdade a congregação ela era um povo de dura serviço, como Moisés relatava, e se rebelou também, teve inveja, né, de Moisés, e o final dele foi horrível. E também temos os próprios fariseus contra o Senhor Jesus, né? Eles invejaram Jesus, a forma que Jesus estava tendo entre o povo, a confiança que Jesus começou a ter perante o povo. Só que o interessante é que Jesus ele não veio para chamar a atenção a si. O que chamava a atenção de Jesus era exatamente o caráter dele, a pessoa que ele era. E assim foi também com Daniel. O que chamou a atenção do rei Daniel foi exatamente como Daniel era, né? O seu caráter. Né? E tudo Daniel, ele sempre glorificou a Deus. E na Bíblia também nós temos o caso de Saul, que começou humilde, mas depois que ele começou a ter gosto, né? Sentiu o sabor do poder, da aclamação das pessoas. Então, ele não aceitou ser substituído por Davi. Ele passou a perseguir, passou a invejar e perseguir a Davi. E ele, a Bíblia diz que ele começou, que Saul perseguia Davi todos os dias. Então imagine como devia ser horrível para Davi ser perseguido pelo próprio rei, a quem deveria protegê-lo, né? E ele, no caso, também ainda trabalhava para o rei. Mas ele foi perseguido todos os dias. Como não deve ter sido para Davi naquele momento? Não sei vocês, mas eu já fui perseguido antes de me converter, dentro da minha própria casa, e realmente foram anos horríveis. Mas eu fui para o YouTube, né? Já vai direto. E aí, quando a internet dá uma queda, às vezes ele volta só e às vezes ele não volta. Então veja, não puderam achar nada em Daniel, certo? Eles não puderam achar nada contra Daniel. Então o que eles pensaram? Temos que procurar alguma coisa na lei de Deus. Então eles criaram uma lei, maquinaram um plano diabólico e criaram uma lei que conflitasse a lei de Deus. Porque Daniel era fiel a Deus e fiel ao rei. Então eles disseram, vamos criar uma lei, já que ele é tão fiel assim a Deus. Daniel, a gente vê que ele era observado, a gente vai ler mais para frente, que eles acusavam Daniel e diziam, olha, Daniel ele não faz caso do rei, porque ele continua fazendo as suas orações 3 vezes por dia. Então até a quantidade de vezes que Daniel orava, eles sabiam. Então eles maquinaram o plano diabólico, né, contra Daniel. Do verso 7 a 9 ele diz, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, assina o interdito e assina a escritura, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. E aí o verso 9 diz, por esta causa o rei assinou a escritura e o interdito. Mas a gente vê que Daniel, ele não mudou o seu costume. Ele continuou orando, fazendo as suas orações 3 vezes ao dia, como diz aqui no verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde a... reconectou. Tecnologia às vezes atrapalha. Voltou aqueles. Aí voltou. Se não tiver aparecendo reconectando embaixo, é porque voltou. É porque tem uma mensagenzinha ali, mas está normal. Falando da câmera, está normal. Obrigado. Então veja em Lucas capítulo 4, aqui diz no verso 16, falando de Jesus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume. A Bíblia, ela não apenas relata que Jesus se fazia presente no sábado na sinagoga, mas como ela diz que era costume de Jesus. No verso 31 vai dizer, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado.
Então a gente vê que era costume de Jesus fazer, ir aos sábados na sinagoga, não ficar na carpintaria, né? O seu trabalho secular, mas ir aos sábados na sinagoga e ensinar. E diante disso, tem outra passagem interessante que é lá em Lucas capítulo 23, certo? Porque muitos, quando querem acusar que não é mais para guardar o sábado, ele diz que o sábado foi até a cruz, e que Jesus não ensinou a guardar o sábado. Mas a gente vê vários relatos, o próprio Jesus diz que no sábado é lícito fazer o bem. Então Jesus ensinou sim a guardar o sábado. E se Jesus não tivesse ensinado a guardar o sábado, primeiro, essas mulheres, aqui em Lucas 23, elas não teriam guardado o sábado após a morte de Cristo. Mas a gente vê, verso 54, Lucas 23, verso 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas de bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, se Jesus não houvesse ensinado a guardar o sábado, elas não teriam guardado o sábado ali. Outro ponto que é importante: isso foi escrito há mais de 20 anos depois que Jesus foi assunto ao céu. E foi escrito por Lucas. Lucas, ele não era judeu, ele era gentil. Se o sábado não fosse mais para ser guardado, o finalzinho do verso 56 estaria escrito: e no sábado descansaram conforme era o mandamento. Mas aqui está escrito conforme o mandamento. Então, até o tempo de Lucas, quando ele escreveu esse evangelho, o sábado ainda era guardado. E outro detalhe interessante também, que foi Lucas que escreveu isso aqui, porque eles dizem: não, o sábado é para o judeu. Aí você vê lá em Atos, no capítulo 16, Lucas, que também andava com Paulo, né? Foi um dos discípulos de Paulo, ele guardando o sábado, lá em Atos, no capítulo 16, e numa terra que não tinha sinagoga, certo? Então essa questão do sábado foi abolido, é mais uma mentira do diabo. Voltando lá para Daniel 9, a Bíblia ela faz questão, né, de dar essa ênfase, dizer que o sábado era guardado conforme o mandamento e que Daniel tinha esse costume. Agora, por que Daniel ele não fechou as portas, né? Simplesmente ele podia fechar as portas, as janelas, né? Mas como de costume ele deixou as janelas abertas. Por quê? Porque Daniel entendeu que aquele decreto estava muito além de simplesmente tirar Daniel de cena. Satanás ele não queria que o santuário de Jerusalém fosse restabelecido. Mas na profecia de Jeremias, capítulo 29, né, fala que o povo ia passar 70 anos cativo em Babilônia. Babilônia, aqui no capítulo 6, ela já havia caído, né? Entrou agora o reino da Média e da Pérsia. Mas o povo ainda estava cativo. E aí, em Daniel 9, verso 1 e 2, vai dizer: no primeiro ano de Dario, veja que foi exatamente no primeiro ano de Dario, quando ele assumiu o governo, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor Jeová ao profeta Jeremias, que havia de durar as relações de Jerusalém, era de 70 anos. Então o tempo estava se cumprindo. Daniel entendia a importância do santuário terrestre para toda a humanidade, não apenas para o povo judeu. Entendia essa importância e mostrou ao povo, as janelas abertas, que a lealdade a Jeová era muito mais importante do que a própria vida. Por isso ele manteve as janelas abertas. Satanás ele não pode nos fazer pecar. Ele pode nos tentar. Ele usa outras pessoas para nos ofender, como foi aqui com Daniel. Ele, como não pode fazer a gente pecar, a gente peca se a gente quiser. Então o que ele faz? Ele cria leis opressivas para obrigar o povo de Deus a pecar, como foi essa lei aqui, e como será também no final dos tempos, né? Quando sair o decreto dominical, ele estabelecer a força, porque o problema não é quando sair o decreto dominical. O problema vai começar quando sair o decreto dominical. Porque quando sair o decreto dominical, você já vai estar guardando o sábado, tranquilo, não importa. Apesar que muitos adventistas, né, também não gostam de trabalhar no domingo, então para ele vai ser uma maravilha. Entre aspas. O problema vai ser quando as firmas começarem a demitir, porque não vai se sustentar.
vão querer que o povo trabalhe 6 dias na semana, inclusive no sábado, né? Já que o domingo vai ser dia de ninguém poder trabalhar, certo? Então, a complicação vai ser quando começarem a mandar obrigar a trabalhar no sábado, e as coisas só vão apertando e piorando. Agora veja, Daniel, ele já era idoso, né? Já estava com a vida plena, a gente pode dizer assim, mas ele arriscou a própria vida por amor à obra de Deus, né? Por amor ao Evangelho. Daniel, ele fez esse sacrifício, ele sabia que a lei não podia ser revogada, ele sabia que seria tirada a cova dos leões. Hoje, a gente, o mínimo que Deus pede de nós, a gente não faz, né? Às vezes é muito apegado às coisas do mundo, né? Daniel não amou a sua própria vida, né? Mas ele fez esse sacrifício por nós. Outra coisa interessante, Daniel, ele fez esse sacrifício porque ele amava as pessoas. Em Daniel capítulo 12, a gente costuma pensar na herança, né, dos salvos, como as ruas de ouro, as mansões, mas a maior herança dos salvos é ver almas resgatadas para o reino de Deus, almas que eles trabalharam juntamente com Cristo para resgatar. Daniel 12, verso 13 diz, né? O Senhor diz a Daniel: tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. A maior herança dos salvos é ver pessoas que foram resgatadas por seu testemunho, assim como foi Daniel. Pessoas que estudaram o seu livro e, por meio desse testemunho de Daniel, elas também foram resgatadas pelo Senhor. As pessoas no mundo e até mesmo dentro da igreja, né? Porque muitos são chamados mais povos escolhidos, elas gostam de acumular muitos bens para si, enfeitar suas casas, ter vários tipos de utensílios, enfeites, né? E sempre mais e mais, né? Mas o Senhor diz: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o nosso tesouro for resgatar almas para o reino dos céus, e assim nós devemos realmente acumular pessoas para o reino, né? E não acumular coisas que irão ser passageiras, porque na maioria das vezes nós acumulamos coisas que realmente são fúteis, coisas que não têm nenhum valor espiritual, nenhum valor para a edificação do reino. Lá em Gálatas 2:20, por exemplo, Paulo diz, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nesse viver que agora vivo na carne, vivo para a honra e glória do Filho de Deus. E assim devemos ser nós, né? Assim como foi Daniel. No verso 13, Daniel 6, verso 13, diz o seguinte: finalmente eles conseguiram, né, colocar em prática o plano maligno, conseguiram o que queriam. E aqui diz: então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. O ser humano, ele é capaz de tudo para ficar no poder. Tudo que for reino. Não se surpreenda com a corrupção que existe nesse país. Não se surpreenda que o ser humano é capaz de tudo. Tirar a comida da boca das crianças para encher os seus milhões no banco, como a gente vê, desvio de merenda, roubo de toda sorte. O pior são exatamente os políticos. Não é nem os traficantes, é nem os bandidos. Existe bandido traficante porque os políticos são também, né? É o espelho da sociedade que vivemos, infelizmente. E a gente vai se acostumando achando que isso é normal, né? Então veja, o rei, com isso, o rei ficou penalizado, ficou triste. Verso 14 e 15. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então veja aqui também que o dia começa a terminar no pôr do sol. O rei tentou até o pôr do sol livrar Daniel, né? Até o último minuto do dia, mas não foi possível. E só restou ao rei fazer o quê? Orar. Verso 16: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel
e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Isso foi uma oração. O rei passou a noite inteira, realmente, em oração e em jejum por Daniel. Verso 17 e 18. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então veja, um rei pagão orou e jejuou por Daniel a noite toda. Isso nos deixa uma reflexão, né? Nós temos orado e jejuado pela nossa família, pelos membros da igreja, né? Pelas pessoas que muitos dizem: isso aí só Jesus na causa. Não vai perder o tempo dobrando os joelhos por aquela pessoa. Mas Daniel, ele sabia o valor, né, de uma alma, né? E ele arriscou a vida com pessoas ali que, inclusive no capítulo 2, Daniel salvou esses sábios de Babilônia, e a retribuição que ele recebeu foi essa, né? Uma lei para levá-la à morte. Mas a Bíblia diz que nunca devemos cessar de fazer o bem. No verso 19 e no verso 20: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ei ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar dos leões? O teu Deus, a quem tu continuamente serves. A Bíblia mais uma vez dá essa ênfase. No verso 16 ele fala isso: a quem tu continuamente serves. E no verso 20 a Bíblia repete: a quem tu continuamente serves. Não só na igreja, nós devemos servir a Deus na obra missionária, mas durante todo o nosso viver, né? Como Paulo diz, né? Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo ele não vem para fazer visita, ele vem para fazer morada. Visita ele faz na vida daqueles que não conhecem. A gente ora, pede para o Espírito Santo ir lá, mas na nossa vida ele tem que fazer morada. Ele quer fazer morada em nós e não visita. Ou seja, a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós vamos servir a Deus continuamente. O povo de Deus ele não pode viver, por exemplo, como o mundo vive, né? Porque nós estamos numa guerra, num grande conflito. Cada alma é preciosa para Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, capítulo 2, aliás, no versículo 17, ele diz, né? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, né? Porque as coisas do mundo elas são passageiras, sua concupiscência carnal, e o mundo passa com a sua concupiscência, mas os que amam o Senhor e fazem a vontade de Deus, eles permanecem para sempre. Então, como será, por exemplo, que Daniel viveria em nossos dias? Né? Será que Daniel ia perder tempo com as coisas desse mundo? Por exemplo, aqui Ellen White, né? Duas citações dela, uma em Testemunhos Seletos, volume 1, página 38, ela diz o seguinte: o mundo acha-se inundado de novelas de toda sorte. Pecais contra Jeová em assim empregar o tempo que devia ser passado em devoção a Ele. Na minha família era assim: deu determinada hora da noite, é o culto, tem que estar ligado naquele canal assistindo aquela novela. De domingo, aliás, de segunda a sábado, era assim, é assim, né? Os meus parentes religiosamente tem que estar o canal ali naquela novelinha. É realmente um culto que eles. Eu acho interessante é o seguinte: que assiste a novela, vê que tem um bocado de coisa errada, não presta, mas eu não assisti. É como se gostasse daquilo ali, daquela malignidade, daqueles ensinamentos que é feito ali na novela. Né? Conselhos aos professores, pais e estudantes. A mente dos jovens, que eu digo também que dos adultos, estão ocupadas com obras de autores que escrevem sobre temas bíblicos, porém colocando suas fantasiosas interpretações. Quer dizer, se eles conseguem, né, até sobre tema bíblico, eles colocam as suas fantasiosas interpretações, coisa que não está na Bíblia, mas que eles inventam ali, né,
Quando a gente assiste um filme gospel, por exemplo, a gente vê muita coisa ali, filme bíblico, que não diz qual é a realidade cristã. Muita coisa que vai contra o princípio cristão, mas eles colocam ali na Bíblia, no filme, na novela, que é para enganar aqueles que estão assistindo. Então, se nisso ela falou contra, imagine outras coisas do mundo, né? Que o mundo cria, né? Os entretenimentos mundanos que o mundo cria. O futebol, por exemplo, que foi criado por uma brincadeira, virou um comércio, virou uma idolatria, né? As pessoas realmente são devotas aos seus clubes, aos jogadores, e cada vez mais vai aumentando, né, as invenções de Satanás. Agora são os influencers, as celebridades, né? Gente que fica voltando na internet sua vida fútil, que tem milhões de seguidores, né? Pessoas perdendo tempo. Por quê? Porque Satanás tem tirado o foco das pessoas naquilo que realmente importa. As pessoas vão ficando cada vez mais idiotizadas e emburrecidas por conta das coisas que Satanás tem lançado nesse mundo, as invenções de Satanás. Tem gente que pensa assim, não, Deus é o criador de todas as coisas, então foi Deus que criou a música. Realmente foi Deus que criou a música, mas Deus não criou todos os ritmos de música. Deus criou a música celestial, a música que louva Ele. Não foi Deus que criou o rock, não foi Deus que criou o pagode, não foi Deus que criou o funk. E a gente vê nas outras igrejas, né? Gente querendo pegar música do mundo, estilo do mundo, para colocar dentro da igreja, só mudar a letra e acha que Deus vai aceitar aquilo ali, né? Não porque Deus criou a música, mas Deus não criou o rock, Deus não criou o funk. Entenda isso. Isso é a invenção de Satanás. Eles pensam que Satanás ele não tem poder para criar. Não é criar do nada, é criar aquilo que já existe. Ele tem poder para criar e para derrubar. Ele criou a cachaça, ele criou as drogas, a cocaína, a heroína. As pessoas, na sua ignorância, acham que tudo é de Deus e o diabo toma para si. Mas, biblicamente falando, não existe esse argumento. Daniel, capítulo 6, versículo 22, a gente vê que Daniel ele foi salvo. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então Daniel ele foi salvo. Daniel ele era fiel aos seus princípios, consequentemente era fiel a Deus e fiel ao rei, ao governo, desde que não conflitasse com a lei de Deus. Porém, muitas pessoas ao longo da história elas não foram salvas. No caso de Daniel, Deus ainda tinha muitas visões para dar a Daniel. Aqui no capítulo 6, ele já havia tido as visões do capítulo 7 e 8, embora sejam colocadas depois do capítulo 6. Mas ainda viriam as visões do capítulo 11, do capítulo 12. Então Deus ainda tem um propósito com Daniel. Mas muitos ao longo da história foram e estão sendo ainda mortos por amor de Cristo, né? Você vê a janela 10 por 40. Tem também portas abertas. Você já ouviu falar desse movimento da igreja Portas Abertas, que fala da perseguição do povo ao redor do mundo, Coreia do Norte, China, Nicarágua, Nigéria. Então muitas pessoas estão sendo ainda mortas por amor a Cristo, né? Porque Apocalipse 6, verso 11 está se cumprindo, né? O número de mortos vão ser completados. Então veja, se nós hoje não conseguirmos levar uma vida de oração, como levou Daniel e tantos outros ao longo da história, como levou o próprio Jesus, como é que nós iremos ter poder para resistir quando vier exatamente a última grande crise, que é o decreto dominical? Se a gente não se apegar a Deus agora, não buscar forças, não buscar ter comunhão com Ele, ter uma vida realmente abnegada, orar por aqueles que não tem mais jeito, humanamente falando, está, por exemplo, nas drogas. Muitas mães na igreja sofrem por conta disso, né? Porque tem um filho drogado, um filho ladrão, mas devemos lembrar que ele tem salvação. Quando tiver vida, tem salvação. Não importa quão longe ele foi, Deus ele pode resgatar. Então, nós devemos continuar orando e intercedendo, né? Jejuando por aqueles que ainda estão longe do caminho do Senhor. Esse é o nosso dever como cristão, assim como foi Daniel. Daniel arriscou a própria vida, que dirá passar um dia sem comer para orar por uma pessoa que as pessoas já condenaram, né? Isso para Daniel não seria nada, né? Não deve ser nada também para nós. Se a gente manter essa comunhão, essa ligação, essa intimidade com Deus, a gente vai ter força, né?
também vai ter amor pelas pessoas, né? Porque Deus é a fonte do amor. E nós, embora não compreendamos, e nós só iremos compreender na eternidade, mas a gente vai sentir realmente esse amor, né? Que será colocado em nós. É o poder do Espírito Santo em nós. Então, vamos encerrar, certo? Com o hino 77. Ó cristãos, à vida.